Pois bem, prosseguindo no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, estamos estudando o sermão do apóstolo Paulo aos anciãos de Éfeso, em Atos capítulo 20. Paramos no versículo 30. Agora vamos ao versículo 31. E, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele trabalhava para se sustentar também, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bom, nesse período os cristãos estão vendo a perseguição, o risco realmente de morte que o apóstolo Paulo corria por causa da inimizade dos judeus, né? E ele ir a Jerusalém, com certeza a perseguição iria aumentar, porque se na Ásia, na região da Grécia, também Macedônia, que fazia parte da Grécia, toda aquela região, o apóstolo Paulo estava conhecido, né, claro, entre os judeus que estavam indo sempre a Jerusalém estavam falando dele, um homem que pregava, então, um homem que prega, né, vamos assim dizer, que o reino de Israel está passado, né, que Jerusalém vai ser destruída, tá ok? Vamos dizer, pregando a destruição do reino de Israel, que o templo seria destruído. Isso era o que Jesus pregava. Eles sabiam que isso era o que o apóstolo Paulo pregava também. Quando o apóstolo Paulo está nas sinagogas debatendo com eles, eu sempre mostrei para vocês, o texto bíblico não diz o que o apóstolo Paulo debatia, mas provavelmente uma das questões debatidas era Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27, que profetizava a destruição do templo. Quando Daniel, vamos dizer, tem essa revelação que fala da destruição da cidade, do templo, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, o templo tinha sido destruído, né, e ainda seria reconstruído por Zorobabel, quando Daniel tem essa revelação. Ou seja, o templo estava destruído e Daniel tem uma revelação da destruição do templo. Como é que se interpreta isso? Bom, isso é uma possibilidade, né? Uma das questões que eu coloco, que o apóstolo Paulo provavelmente colocava diante deles, né? Olha, essa profecia de Daniel, então significa isso, esse templo será destruído. E Jesus, quando esteve aqui, pregou isso. Então, a profecia de Daniel vai se cumprir realmente. E certamente debatia muitos outros temas para provar que Jesus Cristo era o Messias, para provar que eles deveriam ter uma interpretação diferente da que os fariseus e sacerdotes e saduceus e rabinos em geral interpretavam a vinda do Messias. A vinda do Messias viria para inaugurar o tempo dos gentios e esse Messias deveria morrer. Era isso que estava profetizado no Antigo Testamento. E eles, claro, o entendimento que eles tinham, o ensino que eles recebiam era completamente diferente. Tá bom? Então isso gerava um grande problema na relação do apóstolo Paulo, do cristianismo em geral, né? Mas o apóstolo Paulo era o que levava a visão cristã para o debate.
exatamente por ele ser um especialista no Antigo Testamento. Então, ele podia levar para o debate. E pelo que nós percebemos, o apóstolo Paulo, claro, levava vantagem por causa do conhecimento do texto, por causa da sua inteligência e como Deus o iluminou para compreender a sua verdade. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo levava essa grande vantagem em relação aos outros apóstolos. E debatendo com eles, então, o que teria gerado ainda mais ódio, que eles não conseguiam contra-argumentar. Se você conversar com um judeu, se um dia Deus colocar um judeu para ser evangelizado por você, você pode começar por textos do Antigo Testamento que teriam um cumprimento diferente do que eles interpretaram, e que esses cumprimentos apontam para Jesus. Olha, eu, quando tenho oportunidade, eu falo para um judeu. O que ocorre? O Novo Testamento ele é um documento. Ele é um documento, é sabido, né? Citado ali nomes de autoridades judaicas, eventos que são citados na história romana, na história judaica de Flávio Joséfo. Então, são eventos verdadeiros, tanto que os evangelhos eles são estudados nas escolas de rabinos. Eu vi uma vez um rabino falando sobre isso, mas ele falou, bom, nós estudamos aquelas partes que nós vemos que são históricas, né? Que fala realmente de algum personagem daquela época, então eles sabem que o Novo Testamento ele é uma mensagem. E qual é essa mensagem do Novo Testamento? A mensagem que Jesus pregou lá nos evangelhos, que trazem eventos históricos, como eles reconhecem, esse Jesus havia dito que o templo seria destruído, e Jerusalém seria destruída, e que os judeus seriam espalhados por todo o mundo. Jesus falou isso, e não se cumpriu? Olhando para a história, a cidade foi destruída, o templo também, eles foram espalhados pelo mundo, e segundo esse mesmo texto do Novo Testamento, diz que isso será assim até que o tempo dos gentios se complete. Ok? Então, essa é uma mensagem que eu sempre digo para vocês, pregada lá naqueles dias gerava ódio dos judeus, mas pregada hoje, ela traz esperança para o judeu, porque essa mesma mensagem diz que os judeus eles reinarão na terra 1000 anos com Jesus. Então, essa era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava e a mensagem que nós pregamos, né?